Nossa história começa em um dos períodos mais sombrios para Israel, quando o povo vivia sob a opressão dos filisteus há 40 anos. Numa pequena e pacata cidade chamada Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Manoá era um homem temente a Deus, e sua esposa, cujo nome não nos é revelado, era estéril, sem filhos. Esse era um motivo de grande dor para ela, pois naquela época, a esterilidade era vista como uma maldição. Certo dia, o silêncio de sua vida foi interrompido por uma visita celestial. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Tenha muito cuidado. Não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro. O menino que você dará à luz será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e o seu cabelo jamais deverá ser cortado. Ele será o libertador que começará a salvar Israel das mãos dos filisteus. A mulher, cheia de temor e alegria, correu até Manoá para contar o que havia acontecido. Um homem de Deus veio a mim com a aparência de um anjo, disse ela. Ele me disse que vou ter um filho, e que esse filho será dedicado ao Senhor por toda a sua vida. Manoá, profundamente tocado e desejoso de saber mais sobre a criação desse filho prometido, orou ao Senhor, pedindo que o anjo retornasse para lhes ensinar como deveriam criá-lo. O Senhor, ouvindo a súplica de Manoá, enviou o anjo novamente. Manoá perguntou: Quando as tuas palavras se cumprirem, o que devemos fazer pelo menino? Qual será a regra que deverá governar sua vida e seu trabalho? O anjo reiterou as mesmas instruções. A mulher não deveria comer nada impuro, nem beber vinho ou bebida fermentada, e o menino, desde o ventre, seria nazireu. Pouco tempo depois, conforme a palavra do Senhor, a mulher de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Espírito do Senhor o abençoava com força incomum e o preparava para o propósito pelo qual havia sido escolhido. Anos se passaram, e Sansão, já jovem, desceu à cidade de Timna, onde viu uma mulher filisteia que lhe agradou. Ao retornar para casa, disse a seus pais: Vi uma mulher filisteia em Timna. Tragam-na para que seja minha esposa. Seus pais, preocupados, questionaram: Não há entre as filhas de nosso povo alguém para você? Por que deseja casar-se com uma mulher filisteia, inimiga do povo de Deus? Contudo, Sansão insistiu, pois, sem saberem, aquilo fazia parte do plano divino. Durante uma de suas viagens a Timna, Sansão encontrou um jovem leão, que de repente saltou sobre ele com um rugido aterrador. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e ele rasgou o leão em pedaços com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Porém, ele não contou a ninguém o que havia feito. Algum tempo depois, ao voltar para se casar, Sansão passou pelo local e viu o corpo do leão. Para sua surpresa, um enxame de abelhas havia feito mel dentro do cadáver. Ele retirou o mel com as mãos, comeu e também deu um pouco a seus pais, sem mencionar de onde o havia tirado. No banquete de casamento, Sansão, cheio de confiança, propôs um enigma aos 30 convidados filisteus. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Se vocês resolverem o enigma dentro dos 7 dias de festa, eu lhes darei 30 peças de linho e 30 mudas de roupas finas. Se não conseguirem, vocês me darão o mesmo. Durante 3 dias, os filisteus não conseguiram decifrar o enigma. No 4º dia, ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo que, se ela não os ajudasse a descobrir a resposta, eles queimariam sua casa e a de seu pai. Aterrorizada, ela começou a insistir com Sansão, chorando e dizendo que ele não a amava de verdade. Sansão, perturbado por sua insistência, finalmente contou a resposta. Ela, por sua vez, revelou o segredo aos filisteus. No 7º dia, antes do pôr do sol, os filisteus foram até Sansão e disseram: O que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão? Percebendo que haviam descoberto a resposta através de sua esposa, Sansão, enfurecido, respondeu: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o enigma. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e Sansão foi até a cidade de Ascalon, onde matou 30 homens, tirou-lhes as roupas e as deu aos filisteus como pagamento. Ardendo em ira, Sansão retornou à casa de seu pai, e sua esposa foi dada a outro homem. Assim começou uma longa série de conflitos entre Sansão e os filisteus. Ele, com sua força sobrenatural, continuava a infligir severas derrotas a seus inimigos, usando métodos inusitados e criativos. Certa vez, capturou 300 raposas, amarrou-as pelo rabo em pares,
prendeu tochas nas caudas e soltou-as nos campos dos filisteus, queimando suas colheitas inteiras de grãos, vinhas e oliveiras. A história de Sansão culmina em sua captura após ser traído por Dalila, uma mulher filisteia por quem ele se apaixonou. Depois de enganá-la várias vezes sobre o segredo de sua força, ele finalmente cedeu às suas súplicas constantes e revelou que sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortado, pois ele era nazireu desde o ventre. Com essa revelação, Dalila mandou cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Quando ele acordou, pensou que poderia se livrar de seus captores como antes, mas não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o forçaram a trabalhar como escravo, moendo grãos no cárcere. No entanto, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Durante uma grande celebração no templo de Dagom, os filisteus trouxeram Sansão para se divertir às suas custas. Cego e humilhado, Sansão pediu ao jovem que o guiava para colocá-lo entre as duas colunas principais que sustentavam o templo. Lá, Sansão orou ao Senhor dizendo: Senhor soberano, lembra-te de mim. Dá-me força mais uma vez para que eu me vingue dos filisteus por terem me cegado. Com uma última demonstração de força divina, Sansão empurrou as colunas com todas as suas forças, e o templo desabou, matando a todos, inclusive a ele. Naquele momento, Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. A história de Sansão ilustra como Deus pode utilizar até mesmo aqueles que possuem falhas e imperfeições humanas para cumprir seus grandiosos propósitos. Sansão, apesar de suas fraquezas e escolhas questionáveis, foi escolhido para realizar a vontade divina e cumprir um papel crucial na libertação do povo de Israel. Essa narrativa nos lembra do imenso poder da graça de Deus, que pode operar de maneira poderosa e transformadora, mesmo em meio às nossas imperfeições e falhas. Além disso, a história serve como um alerta significativo sobre os perigos da tentação e da desobediência. Sansão, ao se afastar dos princípios divinos e confiar apenas em sua própria força, enfrentou as consequências de suas ações. Esse afastamento de Deus resultou em queda e fraqueza. No entanto, a história também nos mostra que o arrependimento sincero e o clamor a Deus, mesmo nos momentos mais sômbrios, têm o poder de restaurar a nossa relação com Ele e restabelecer sua presença e poder em nossas vidas. Portanto, a lição que podemos aprender é que, mesmo quando falhamos e enfrentamos dificuldades, a graça de Deus é capaz de transformar nossas vidas e trazer-nos de volta à sua presença. É fundamental reconhecer nossas fraquezas, permanecer vigilantes contra a tentação e buscar a orientação divina com um coração humilde e arrependido.